Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag vencer sucesso, específico SpaceX, ok? Você que está se preparando para SpaceX, não deixe de acompanhar nossos exercícios. Dê um like aí, curta a nossa página que você vai receber em primeira mão todos os nossos exercícios, beleza? Pessoal, a gente vai resolver uma série de exercícios de física e vamos lá para o exercício de hoje. Vamos para a leitura? A utilização do termômetro para avaliação da temperatura de um determinado corpo é possível porque, após algum tempo de contato entre eles, ambos adquirem a mesma temperatura. Nesse caso, é válido dizer que eles atingem a... Beleza, galera? Vamos ver o que a gente tem que fazer então? A gente está falando de funcionamento de um termômetro, certo? O funcionamento de um termômetro ele utiliza a lei zero da termodinâmica. Já ouviu falar dela? A lei zero da termodinâmica fala do equilíbrio dos corpos. Deixa eu te explicar assim, ó. Todos os corpos, eles são feitos de pequenas partículas microscopicamente falando, certo? Essas partículas, elas não estão em repouso o tempo todo. Elas têm o seu estado vibracional. Esse estado vibracional representa a energia térmica que essa partícula ou esse corpo tem. A gente não consegue analisar o estado vibracional partícula por partícula, então a gente faz uma média da energia de vibração do corpo como um todo, certo? Do seu estado vibracional. Bom, o que acontece? Quando corpos estão a temperaturas diferentes, significa que eles estão em estados energéticos diferentes, ou seja, um tem mais energia do que o outro. Aquele que tem mais energia vai ser aferido com uma temperatura maior, aquele que tem menor energia vai ser aferido com uma temperatura menor. Mas ao colocar esses corpos em equilíbrio, haverá transferência de energia. Essa transferência de energia é chamada de calor. Vai ter uma troca de calor entre esses dois corpos, sempre do maior estado energético para o menor estado energético, ou seja, daquele que está mais aquecido para aquele que está menos aquecido, beleza? Então eu representei aqui, embora eu representei por bolinhas, porque eu não consigo fazer essas bolinhas vibrando, mas a gente colocou aqui uma maior quantidade para dizer mais energia, tá? Não é a representação perfeita, mas faz a gente entender um pouquinho. Então quando eu tenho um maior estado energético e um outro com menor estado energético e coloco eles em contato, há uma transferência de energia do de maior energia para o de menor energia, até que os dois atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, eles estão com o mesmo estado vibracional. Por isso, quando uma mãe coloca o termômetro embaixo do seu braço, ela pede para você esperar 3 minutinhos. Esses 3 minutinhos não é porque ela está sendo chata com você, não. É porque é o tempo necessário para que o corpo e o termômetro entrem em equilíbrio térmico e eu consiga aferir ou ter uma aproximação de uma medida da temperatura corpórea que você tem naquele momento. Beleza? Então aqui tem um termômetro, como que ele funciona? Ele normalmente é um bulbo de vidro. Tenho aqui um líquido, que normalmente é um metal líquido, por exemplo, o mercúrio. E aí, quando ele entra em equilíbrio aqui com o sistema, ele sofre uma dilatação. E aí ele vai atingir uma certa altura, medindo ou aferindo, a partir de um padrão já pré-estabelecido, qual que é a sua temperatura. Beleza? Quais são as escalas termométricas e quais são esses padrões que a gente está falando? As escalas termométricas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Professor, como que a gente sabe os padrões? Na escala Celsius eu tenho 2 pontos de padrão, que são 0 graus Celsius para a temperatura de fusão do gelo e 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água. As outras 2 escalas, elas utilizam padrões para o zero diferente. Por exemplo, na escala Fahrenheit, ela utiliza o padrão zero quando eu tenho uma mistura de gelo, água e sal. Já na Kelvin, o zero é o chamado zero absoluto. Está muito lá para baixo, certo? Que é onde pararia qualquer tipo de estado vibracional de corpos, ou seja, tudo entraria em repouso. Beleza. Mas quando a gente vai fazer a comparação entre as escalas, a gente tem que usar pontos padrões equivalentes. Então eu tenho 0 e 100 para Celsius. Esses pontos na Fahrenheit representam 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Já na Kelvin, eles representam 273 kelvins no 0 e 373 kelvins no 100 graus Celsius. Beleza? A partir daí eu consigo fazer uma relação entre essas escalas. Por exemplo, se aqui tiver uma temperatura de 30 graus hoje, quanto equivaleria essa temperatura na escala Fahrenheit? Eu faço aqui a barra igual a barra, vou pegar a maior variação na escala Celsius, que é a variação padrão, que é 100, põe lá embaixo. Pega a variação padrão na escala Fahrenheit, que é 180, põe lá embaixo. Vou pegar a variação que eu estou medindo, 30 menos 0, 30, põe lá em cima. E x, que é a temperatura que eu estou procurando, menos o padrão menor, que é 32, fica x menos 32.
faz uma regrinha de 3 aí você resolve esse problema. Claro que a gente não está resolvendo isso, a gente só está querendo conhecer o princípio de funcionamento. E o princípio de funcionamento, gente, é o equilíbrio térmico, que no seu exercício aí é a letra A. Mas aí você compreendeu como funciona o termômetro e como fazer aferições a partir dele e achar valores em escalas termométricas. Valeu, galera! Não vacila com a SpaceX, vem com a gente vencer sucesso. Até a próxima! Até mais!